Bom pessoal, mais uma videoaula, estou de volta, né? Aula 2, vamos falar sobre fluxo de energia, só que agora com ênfase a níveis tróficos. Conteúdo: níveis tróficos e pirâmides ecológicas. Objetivos: analisar e representar níveis tróficos e analisar e representar os tipos de pirâmides ecológicas. Retomando, na aula passada vimos que os seres vivos podem ser classificados como produtores, consumidores e decompositores, de acordo com a forma de obtenção de energia e a qual nível trófico faz parte em uma cadeia alimentar. O que significa nível trófico? Bom pessoal, então, no dicionário, relativo à nutrição, na biologia, relativo a ou próprio de alimento ou do processo de alimentação. Bom, trocando em miúdos, né pessoal, toda vez que vocês ouvirem esse termo tróficos, trofismo e tudo mais, ele sempre vai estar ligado à nutrição, né? Alimento, processo de alimentação, tá legal? Biologicamente falando, os níveis tróficos referem-se às posições ocupadas pelos organismos em uma cadeia alimentar ou em uma teia alimentar em um ecossistema. Cada nível trófico representa um estágio na transferência de energia e matéria. Então vamos lá, primeiro nível trófico sempre vai ser os produtores, né? É o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar, pertence aos produtores, organismos autotróficos, como nós já vimos, auto próprio, né? Trófos, alimento, então organismos que produzem seu próprio alimento, que podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Quando consumidos pelos consumidores, a energia produzida por eles é transferida para o próximo nível trófico, tá certo? Então aí, ó, nós temos aí fitoplânctons, né, que estão lá na superfície das águas, as bananeiras, né, que são vegetais terrestres, leguminosas, né, que são inoculadas com bactérias do gênero Rhizóbio, que induzem nódulos fixadores de nitrogênio. Então, essas aqui são produtores, né? Consumidores, né? Então, se produtor é quem produz, consumidor é quem consome, né? Então, quem não produz, consome, obviamente, né? Então, os organismos que não são capazes de produzir seu alimento precisam obtê-lo a partir de outros seres vivos. São os consumidores, organismos heterotróficos, né? Então, se autotróficos são os que produzem, heterotróficos são aqueles que não produzem. Então, vem da palavra hétero, né, que é diferente do outro, e tróficos, que é alimento, ou seja, alimento do outro. Os consumidores primários, que ocupam o segundo nível trófico, são conhecidos como consumidores primários, que podem ser herbívoros, se alimentam só de plantas ou algas, né? Enfim. Os organismos carnívoros ou onívoros são os consumidores secundários, terciários, quaternários e assim por diante, dependendo da sua posição na cadeia alimentar. Então nós temos aqui o gafanhoto, o gafanhoto, que é um consumidor primário, o pássaro, que é um consumidor secundário, né? Ele pode se alimentar de insetos, tá certo? E a onça, né, que é o consumidor terciário, né? Também pode ser secundário, tá bom? Que se alimenta de outros consumidores. Os decompositores são também organismos heterotróficos, porém, diferente dos consumidores, eles reciclam os nutrientes dentro de um ecossistema, decompondo organismos mortos, bem como outros tipos de matéria orgânica. Dessa forma, a matéria pode retornar para o ambiente e ser utilizada de maneira cíclica em um ecossistema. Então nós vemos aqui uma laranja, ó, que vocês já devem ter presenciado uma figura dessa, né, embolorada, ou seja, estragada, né? Nós vemos aqui, na realidade são fungos que se criam nela, né? Esses fungos estão então decompondo essa laranja, tá certo? Aqui nós vemos também aqueles fungos do tipo orelha de pau, ó, que dão em troncos de árvores, né? Então, troncos úmidos favorecem o surgimento de fungos, então são seres decompositores.
Bom, aí nós temos aqui, ó, faça a leitura da teia alimentar a seguir, né? Então nós temos aqui algas, caramujos, larvas de insetos, camarões, rãs, garças e peixes carnívoros. Após a leitura, analise as afirmativas. Afirmativa 1. Os camarões e as rãs pertencem ao mesmo nível trófico. 2. Somente as garças são consumidores terciários. Ou 3. E 3, quer dizer, as algas ocupam o primeiro nível trófico. Opa, essa aqui, a 3, eu já sei que está certo, né? A alga, por ser produtor, sempre vai ocupar o primeiro nível trófico, correto, né? Agora, os camarões e as rãs pertencem ao mesmo nível trófico, então o camarão, aqui no caso, ele está pertencendo ao segundo nível trófico, né? O consumidor primário. Já a rã, aqui, ó, primeiro nós temos as larvas de inseto, que é o consumidor primário, e a rã, que é consumidor terciário. Então isso aqui está errado, né? Os camarões e as rãs não pertencem ao mesmo nível trófico, tá? Cada um está no nível diferente. Isso aqui está no segundo, os camarões, né? E as rãs está no terceiro nível trófico. Então a 1 está errado. 2. Somente as garças são consumidores terciários. Vamos ver. Então aqui, ó, a garça, o primário, secundário, né? Consumidor primário, secundário, terciário, beleza? Consumidor primário, secundário, terciário, ó. Então, os peixes carnívoros, nesse caso realmente, né, somente as garças, elas são consumidores terciários. Então tá certo, né? Então, a 2 e a 3 estão certas. Vamos ver se é isso mesmo? Somente 1, somente 2, somente 3, 1 e 3 ou 1, 2 e 3. Qual que tá certo? No meu entender, a D. Vamos ver se é isso mesmo? Correto, né? Então seria realmente a letra D. Aí vamos falar agora sobre as pirâmides ecológicas, tá certo, pessoal? Uma forma de representar uma cadeia alimentar e o fluxo de energia é a partir das pirâmides ecológicas. Nesse tipo de representação, geralmente são usados retângulos sobrepostos para representar cada nível trófico. A dimensão de cada retângulo é proporcional aos valores de cada nível trófico. A base da pirâmide representa o nível dos produtores, seguida dos consumidores. Então nós temos aí, ó, as representações dos tipos de pirâmide de energia e de número e de biomassa. Então são 3 tipos aí, ó: energia, número e biomassa. Nos permitem comparar os padrões de fluxo de energia através dos níveis tróficos de um ecossistema. Veja os exemplos da pirâmide de biomassa. Então nós temos aqui, ó, biomassa. Então nós temos aqui, né, o verde, que é a base, são os produtores, né? O laranja aqui seria o primeiro nível trófico, o azul, o segundo, né, consumidor secundário, e o quarto nível aqui, né, os consumidores terciários. Então note que ela vai afunilando, porque conforme vai passando de nível para o outro, tá, a tendência da energia e da biomassa é haver uma diminuição. Então conforme vai para os níveis superiores, ela vai se afunilando, beleza? Pirâmide de energia representa a quantidade de energia em cada nível trófico. Com esse tipo de pirâmide, podemos observar não somente a quantidade de energia que é transferida para o nível trófico, mas também quanto de energia é dissipada. Então, ó, a energia, no caso nosso aqui, a gente vai falar em quilocalorias, né? É a forma de que nós armazenemos energia. Então, a energia armazenada ou gasta, ela é medida em quilocalorias. Vai havendo também uma diminuição de energia conforme vai passando para os níveis superior, tá? Bom, pessoal, como nós podemos entender melhor isso? Então, vamos lá. Você tem lá as plantas, tá? Tem 400 quilocalorias aqui. O coelho, ao se alimentar dessa planta, tá? Primeiro, boa parte do que ele consumir, ele já vai gastar em energia, para ele poder sobreviver, para ele poder ali respirar, batimento cardíaco, enfim, tudo isso, tá? Ao mesmo tempo ele vai excretar, né? Vai ter a questão das fezes, tá? O calor dissipado, então tudo isso consome energia. Então, na realidade, ele vai consumir aí apenas uns 10% da quilocaloria que ele adquiriu, tá? Então,
podem ver que o número aqui está errado, né? Colocou 400 quilocalorias, mas aqui seria 4.000 quilocalorias, né, por metro quadrado, no caso os produtores, né? Seria 4.000 quilocalorias e aqui 400 quilocalorias, aí sim, e aqui 20 quilocalorias, aí vai estar dentro do padrão. Desse modo aqui está errado, né? Lê-se aqui o produtor como 4.000 quilocalorias. Tipos de pirâmide, pessoal. Pirâmide de número representa o número de indivíduos presentes em cada cadeia alimentar. Os retângulos representam o número de indivíduos presentes em cada nível trófico em um determinado perímetro do ecossistema. Então nós temos aqui, ó, 100 plantas que vão alimentar 300 gafanhotos que vão alimentar 20 sapos, tá certo? Só que essa pirâmide, pessoal, ela também pode ser invertida, né? Ela pode estar com o topo virado para baixo e a base para cima. Como assim? Tá? Então vamos supor que você tem uma árvore. Essa única árvore, ela vai servir de alimento para 20, né, ou até mais gafanhotos, ou 30 gafanhotos. Um exemplo bem básico para vocês tentar entender. Esses 20 gafanhotos, eles podem servir de alimento para milhares de bactérias ali, né, que são micro-organismos, né? Então pode estar também invertido aí, tá? E a pirâmide de biomassa, né? Biomassa quer dizer o que? A quantidade de matéria orgânica que o indivíduo tem, né? Que pode ser expressa em quilograma, né? Então, por exemplo, nós temos aqui 10.000 quilogramas de plantas de soja que vão servir de alimento para 1.000 quilogramas de gado, tá? E um humano adulto, ele vai aproveitar somente 70 quilos de tudo isso, né? Mesma coisa quanto a quantidade de energia, né? Conforme vai passando, vai vendo uma perda, né, bem expressiva, né, de massa, de biomassa, tá? Apesar que também essa pirâmide, ela também pode ser invertida, a pirâmide de biomassa, tá? A única pirâmide que não vai ser invertida vai ser a de energia, tá? A energia nunca vai ser maior no nível, né? Nunca vai ser menor no nível e maior no outro, não, tá? No caso da biomassa pode ser maior, né, menor em um nível e maior em outro nível, tá? A biomassa também pode ser invertida. Biomassa, bio, vivo, massa, né, quantidade. Então, quantidade de massa orgânica, como nutrientes, carboidratos, gorduras, né, proteínas, são biomassa, né? Então, nós temos biomassa, que é a massa orgânica do nosso. Mas o que aprendemos hoje? Analisamos e representamos os níveis tróficos, analisamos e representamos os tipos de pirâmides ecológicas, tá, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui mais uma vez e na descrição do vídeo aí tem um link que vai te direcionar para responder uma pergunta para você testar os seus conhecimentos quanto à aula de hoje, tá? Muito obrigado e até a próxima.